Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por estarmos vivos, estarmos com saúde, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para falar da Sua palavra, para receber a Sua palavra, Pai. Jesus, nosso Rei, nosso Mestre, nosso amado, eu imploro a Sua presença nesse momento. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Fale conosco essa noite. Essa palavra ela já foi falada, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar conosco hoje. Fale conosco. Me usa apenas como instrumento seu, Senhor. Não seja o Ricardo a falar, e seja a Tua vontade, a Tua voz, e manifesta a Tua presença, Espírito Santo. Manifesta nos nossos corações, nas nossas mentes. Abra os nossos corações, as nossas mentes, e revele em cada palavra, em cada coisa que Você quiser falar conosco aqui, Senhor. Revele Jesus, a presença de Jesus, como estar mais próximo dEle, como andar nos caminhos dEle. Nos guia nessa palavra de hoje, nos abençoe. E que essa palavra toque o coração e a mente de cada pessoa que está vendo ao vivo aqui ou gravado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala um amém aí, dá um glória a Deus aí. Isso aí, glória a Deus. Vamos lá. Então, o tema da palavra é temor ao Senhor, né? E vamos começar com a palavra de Deus. Vamos em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Fala assim para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém. Vamos começar a entender aqui o que a palavra está nos trazendo. Vamos entender primeiro a diferença entre sabedoria e conhecimento. É importante saber isso. Na prática, a diferença entre conhecimento e sabedoria se aplica da seguinte forma. Conhecimento é o conjunto de experiências e coisas que se conhece, aprende, enquanto sabedoria se refere à forma como a gente utiliza esse aprendizado de uma forma correta, íntegra, da melhor forma que a gente possa agregar alguma coisa para alguém, não só na nossa vida, né? Não adianta você aprender um monte de coisas se você não consegue implementar, se você não consegue aplicar esse conhecimento da melhor forma, né? E o temor do Senhor, o que significa? Temor do Senhor não é ter medo. A gente confunde muito isso, eu confundia muito isso também. Temor não é ter medo. Temor é ter um respeito gigantesco, muito grande, com muito amor. Obediência. A gente obedecer. Tem um respeito tão grande que a gente obedece. E mesmo às vezes a gente não querendo. Não é? Entendeu? Ficou claro? Então repete comigo aí. Escreve aí no comentário. Temor não é ter medo. Escreve aí no comentário aí. Ver se você entendeu mesmo. Vamos exemplificar aqui para que... Deixa eu ver só se a transmissão tá ok. Se tiver algum o som ou o vídeo tiver alguma coisa aí, vocês me avisam, por favor, tá? Vamos exemplificar aqui o nosso dia a dia para ver... Colocar na rotina, né? Pra gente entender a palavra melhor. Que a gente tem que viver a palavra e a gente vai viver no nosso dia a dia, né? Às vezes você quer fazer uma coisa que você sabe que está errado e vai desagradar. Vamos pegar um exemplo aqui, o seu pai ou sua mãe, por exemplo. Aí você pensa: nossa, não posso fazer, porque meu pai e minha mãe vai me bater, vai gritar comigo, vai me xingar. Isso é ter medo. Ter medo de uma ação extrema que alguma situação, alguma pessoa pode causar contra você. Se eles não brigassem, mas eles não gostassem, mesmo assim, você sabendo, você faria. Se você tivesse certeza que seu pai ou sua mãe não ia brigar, não ia te bater, mas eles não iam gostar, provavelmente você faria, né? Só para a gente exemplificar, vamos pegar outro exemplo para ficar mais fácil.
Você vai fazer uma tarefa no trabalho, né? Vamos pegar exemplo de trabalho que é bom. Foi te passado uma tarefa do trabalho, seu chefe pediu, aí você coloca na sua cabeça, nossa, eu tenho que fazer porque senão meu chefe vai me mandar embora. Se eu não fizer, entregar no prazo, naquele momento que ele me pediu, ele vai me mandar embora. Isso é ter medo. Ter medo de uma ação extrema contra você. Se ele não brigasse com você, se ele não te cobrasse, mas você tem certeza que ele ficaria chateado se você não entregasse. Mesmo assim, você sabendo, você faria. Entendeu? E agora, vamos entender o que é o temor a Deus. Um outro exemplo, para ficar claro. Pensa aí agora, nesse momento. Uma pessoa que você respeita muito, 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 muito. E você ama demais. Uma pessoa que, se te pedisse alguma coisa, você tivesse que obedecer, você faria. Pensa aí. Pensa com calma aí. Você pensou? Deixa eu ver se o som tá... Se o som da música de fundo estiver alto, me avisa, por favor, tá? Você lembrou dessa pessoa? Então tá bom. Você pensou em fazer uma coisa errada, mas... E você sabe que ia desagradar essa pessoa que você pensou. Ia deixar aquela pessoa muito triste, mas muito triste. Vamos pegar um exemplo, uma traição, por exemplo. Só de você pensar nisso, você se sente constrangida de fazer. De imaginar e sentir que essa pessoa... Como que essa pessoa se sentiria? Se sentiria mal. Só de você pensar isso já te freia a fazer. Tá entendendo? E mesmo às vezes você querendo fazer, você tá com vontade de fazer, mas você não faz, porque você sabe que isso vai magoar aquela pessoa, vai causar um mal àquela pessoa. Isso é o temor. E se aplica a Deus. Quando a gente, principalmente a gente que está tendo noção, você que está começando a andar na caminhada, você que está começando a aprender a palavra de Deus, o que é certo e errado perante a palavra de Deus, às vezes você sabe que você não pode fazer aquilo e você quer fazer. Mas a gente vai ver aqui para frente que Deus, ele está olhando o tempo todo. E você entendeu a diferença? Vamos ver o que a palavra nos fala. Vamos entendendo juntos, refletindo juntos. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. O que é andando nos seus caminhos? É seguir o que ele quer que a gente faça. O que está escrito na Bíblia. Seguir os princípios, os mandamentos dele. Ouvir pregação. Como que a gente faz isso? Ouvindo pregação, orando, estando em conexão, em intimidade com o Espírito Santo. Olha o que a palavra nos traz em Salmos, capítulo 34, versículo de 11 a 14. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Amém. Olha a chave aí, ó. Presta atenção. Você tendo temor ao Senhor, olha o que a palavra está falando. Guardando a sua língua do mal e os lábios da falsidade, amará a vida e viverá dias felizes. Pega essa palavra aí e não solta. Vamos entender um pouco mais? Refletir na palavra é isso, é você entender. Não é sair lendo como um livro, não. É pegar cada versículo, cada sentença, cada frase, cada palavra, que o Espírito Santo ele vai te revelando o que ele quer falar com você. É fantástico. Vamos entender um pouquinho mais. Lá na palavra fala guardar a sua língua do mal
O que significa isso? É não falar mal dos outros. É não fazer fofoca. E aí, você acha difícil não fazer isso? O que você acha? Responde aí nos comentários, coloca aí, ó. Sim, se você acha que é difícil, ou não, se você acha que não é difícil. E ainda na palavra fala, para guardar os nossos lábios da falsidade. Ou seja, não falar mentira. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante para a sua vida, para a sua caminhada. Lembrando o seguinte, o inimigo, que é o diabo, ele é o pai da mentira. Está lá em João, capítulo 8, versículo 44, de forma muito clara, falando que o inimigo é o pai da mentira. Ou seja, se você fala mentira, você está jogando em qual time? Está jogando no time deles, está jogando no time do adversário. E olha, não tem mentirinha nem mentirão. Mentiu. Mentira é mentir. Tem gente às vezes que fala assim, eu vou falar uma mentirinha para não causar um problema maior. Tem muita gente que fala isso, não é? Não entra nessa não. Não entra nessa não. Que é isso que o inimigo quer. Não, vou falar um negócio aqui e tal. Aquilo vai acumulando. Daqui a pouco você está vivendo a sua vida de mentira. Daqui a pouco você está vivendo em mentira. E quem fala a verdade não precisa se preocupar com o que fala. Sim ou não? Então, responde aí nos comentários. O que a palavra nos traz lá? Olha a pergunta que a palavra nos trouxe. No Salmo 34 que a gente falou, olha só. Quem de vocês quer amar a vida, viver a vida de forma plena e feliz e desejar ver dias felizes? Está te perguntando. Quem quer isso, coloca um sim no comentário aí. Você quer viver dias felizes? Eu quero. Tá vendo como é que a palavra ela vai sendo revelada? Então, se você quer ter temor ao Senhor, não vai falar mentira, não vai fazer fofoca, e aí você vai começar a viver o extraordinário de Deus. Mas vamos na palavra, continuar. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Aleluia. Bom, tá entendido o que é temor do Senhor, não é? Ok. Então, agora que você entendeu o que é temor do Senhor, agora já era. Por que eu falei isso? Porque agora você tem o conhecimento. Agora você não pode... não sabia, estava fazendo errado. Agora você entendeu. E agora você tem o conhecimento. Então, o que a palavra falou pra gente? Tome cuidado ao fazer julgamentos. Seja justo. Não seja meia boca, mais ou menos, em nada do que você faz. Seja justo, seja reto, faça o seu melhor. A palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que Deus vomita quem é morno. O que quer dizer morno? É o meia boca. Vamos lá, empurrando com a barriga. Vamos fazer o que dá. Não vai nessa não. Apocalipse 3,16. E a palavra fala no final: não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Não sejam corruptos. Não aceite suborno. Seja suborno financeiro, ou seja com suborno moral também. Você subverter os valores que você acredita, subverter os valores ou as crenças, os princípios que Deus te mostra através da palavra. Não venda isso por nada desse mundo. Em Levítico, capítulo 25, versículo 17, olha o que a palavra nos fala. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluia. É forte, não é? É muito forte.
Eu só vi a conexão como é que tá aqui. Amém. É muito forte. Olha, e é necessário que você compreenda isso. Então, isso aqui você não pode esquecer, porque isso é a chave do entendimento do temor do Senhor. Então, se você quiser, anota aí, pega uma caneta lá, vou dar uns 2 segundos para você pegar, anota no seu celular, no bloco de notas, para você nunca esquecer. Isso é fundamental para tudo que você vai fazer a partir de agora. Amém? Quando você vai lá, vou ver se a transmissão tá ok, tá tudo ok. Não tem nenhum comentário aqui falando que tem alguma coisa. Amém. Agora já estou vendo os comentários aqui. Amém. Isso aí, gente. Vão participando. Quanto mais vocês participam, quanto mais a palavra flui, eu fico animado aqui também. Obrigado pelo seu retorno. Então, ó, pegou lá para anotar? Então, olha só. Vamos lá. Não esqueça isso, hein? O Senhor é onisciente. Onisciente. Vou soletrar para você. O-N-I-S-C-I-E-N-T-E. Onisciente. O que é isso? O Senhor sabe de tudo que está acontecendo. Repete aí na sua casa. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Então não tem como se esconder. Não tem como se esconder embaixo da cama. Ah, não vou fazer aqui escondido. Não tem. O Senhor, Ele sabe de tudo. Além de saber de tudo, de ser onisciente, o Senhor é onipresente. O que é isso? Ele está presente em todos os lugares e em todo momento. Repete comigo para você gravar. Ele está presente em todos os lugares e em todo o momento. Todos os lugares. E o Senhor também é onipotente. O que é isso? Ele é todo poderoso. Ele é quem faz tudo. Ele é dono de tudo. Ele tem o poder sobre tudo. Que a gente vê e o que a gente não vê. Então, olha, anotou? Guarde isso. Então, entenda. Tudo que você fizer, Ele sabe. Tudo o que você fizer, pensar, Ele sabe. Ele está em tudo que é lugar. Ele sabe de tudo. Ele está presente em todos os lugares. E Ele é o poderoso. Ele pode fazer tudo. Ele é o todo poderoso. Tudo é dele. Quem fez a terra, quem fez nós, foi Ele que nos fez. Amém? Então, Ele sabe de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente querer esconder alguma coisa de Deus. Não dá, não tem como. Quando a gente mente, você pode esconder de todo mundo a verdade, menos dele. Tá pegando a palavra aí? Digita aí, escreve aí. Tô pegando a palavra. Recebe essa palavra. Essa palavra ela vai mudar a sua vida, como mudou a minha também. Quando você faz alguma coisa errada, sabe quando você acaba de fazer, você se sente mal, incomodada? Sabe, você faz aquele negócio e fala assim, Aí normalmente você olha para o lado, olha para o outro, você vê que ninguém viu que você fez aquela coisa errada. Aí a princípio você sente aquele alívio momentâneo, né? Nossa, ninguém viu, ainda bem. Já aconteceu uma situação dessa com você? Já aconteceu? Coloca aí se já aconteceu, bota sim ou não. Só para eu ver aqui. Amém, isso aí. Coloca aí, já aconteceu com você. Eu acho que já aconteceu com a maioria das pessoas, né? Comigo já aconteceu várias vezes. E ninguém pode estar vendo ou pode ter visto, mas Ele está. Aleluia. Ele está vendo, Ele sabe. Ele está olhando para você. Ele sabe de tudo. Lembre-se, Ele é o quê? Onisciente. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele tem poder sobre tudo. Ele é onipotente. E quando você... Ah, meu Deus, é forte demais, né? Quando você faz aquela coisa errada e vem aquele alívio momentâneo, ninguém viu. Mas logo depois aquilo fica te incomodando. Sabe, aquela culpa que você sente, você fica assim, nossa... Mas eu fiz aquilo lá e aí fica aquele peso no coração. Você sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que já está falando com você. Isso nos incomoda, sim.
Mas esse já é um incômodo bom. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus se manifestando na sua vida. Recebe isso. Isso quer dizer que ele te ama. Ele sempre te amou e agora ele está manifestando o poder dele na sua vida. Esse incômodo é por causa disso. Quando as pessoas fazem coisas erradas e elas não sentem incômodo nenhum, é porque a situação não está muito boa para elas. Ela está muito mais pro lado de lá do inimigo do que pro lado de cá. E quando a gente começa a sentir esse incômodo, isso é maravilhoso. E tá lá, e tá te cutucando. E tá incomodando porque ele tá começando a te chamar. Falando, ei, Ricardo, acorda aí, ó. Tô aqui. E quando nós temos o temor do Senhor, antes de cometer qualquer coisa errada, ou que sabemos que foge do caminho da palavra, dos princípios que ele nos traz, quem tem o temor de verdade não faz, não consegue fazer. Como é que você vai fazer? Às vezes a gente fala instintivamente, às vezes a gente faz alguma coisa, você fala sem pensar, você fala uma mentira, às vezes você faz uma coisa errada e você, na mesma hora, nossa, fiz. Pede perdão. Pede perdão na mesma hora. Mas quando você está consciente, e aí chega no momento em que isso vai acontecer na sua vida, começou a acontecer muito comigo, em que antes eu mentia e agora chega aquele momento que eu tô consciente e falo assim, nossa, se eu falasse uma mentira, aparentemente parecia que eu ia me dar bem. Mesmo que eu, aos olhos do mundo, me arrebente, mas eu vou falar a verdade. Por quê? Porque eu tenho que prestar conta para Ele. Aleluia! Eu não tenho que prestar conta para você, para ninguém. Eu tenho que prestar conta para Ele. E Ele está sabendo o que eu estou fazendo. É muito forte, é muito poderoso isso. Quando a gente entende isso, a gente começa a ficar mais atento para não desviar do caminho. Ah, eu vou roubar. Pessoa que tem mania de roubar, vou pegar uma coisa aqui, pegar um brinco ali. Quando você vai meter a mão para fazer, o Espírito Santo fala assim, guarda aí. Você já sabe o que é temor do Senhor. Ninguém tá aqui te olhando, mas eu tô aqui, olha para cima aí, ele tá te vendo. Aí você vai ter uma escolha, que é o quê? É pegar e fazer errado de forma consciente ou não fazer. Se você fizer de uma forma consciente, lembre-se, Deus nos ama sempre, mas Deus não ama pecado. Ele ama o pecador. Tudo que você fizer de errado, principalmente quando você tem consciência, você vai sofrer a consequência do erro que você quis cometer, porque você escolheu o caminho errado. Amém? Mas, Ricardo, como é que eu vou saber o que Deus agrada ou desagrada? O que eu faço, se ele está se agradando ou não? Não é muito difícil. Tem uma recomendação básica. Segue o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o manual da vida nos traz. A Bíblia é o manual da vida. Eu já falei isso em vários programas. Você compra uma TV, estou com a TV aqui do meu lado, aqui para onde eu estou olhando agora. Tem uma câmera. Vem com manual, não vem? Quando você compra alguma coisa, não vem? E a Bíblia é o manual da vida, é o nosso manual. Lá tem tudo. Eu tenho falado isso, eu vou falar isso até Jesus voltar ou ele me levar. Porque quando eu entendi isso, eu falei assim, meu Deus, é incrível. E eu tenho que falar isso para todo mundo, para as pessoas que não conhecem. A Bíblia tem tudo. Todas as dúvidas, tudo que você tem que fazer para viver uma vida boa está na Bíblia. E a maioria das pessoas não lê, não acessa isso, está de graça. Por isso que eu estou aqui, estou te passando essa palavra para te direcionar. E lá nos direciona o que a gente tem que fazer ou não, é muito claro. Por isso que você deve buscar, através de meditação na palavra, lê a palavra, ouve pregações, seja no YouTube, seja onde for, vai à igreja. É importante você congregar numa igreja. Você que está no grupo, você que tá chegando agora, está começando a sentir Deus presente na sua vida, procure uma igreja mais próxima de você. É importante você congregar. Olha, orar também, jejuar. Nós vamos falar sobre isso numa segunda-feira em breve. Você entender o quanto que isso é poderoso e sobrenatural. Você fazendo isso, você fica mais próximo de Deus. Então você vai ficar mais próximo de acertar do que errar, não é?
E quando nós vamos evoluindo no amor a Cristo, qualquer pensamento que desagrade a Ele já nos constrange. E é isso que nós temos que buscar. Quando vier um pensamento negativo e... olha, eu vou fazer isso aqui, mas na mesma hora você fala assim, nossa, não. A palavra fala que isso é errado. E Jesus não fazia isso. Você já fica constrangido. Você fala assim, mesmo que você fique com vontade de fazer, você fala assim, não vou fazer. Não vou fazer porque Ele está me vendo. Ele está me vendo. Se eu fizer, Ele vai ficar triste. Então eu não posso fazer isso. E a cada momento que você estiver mais próximo dele, com o temor ligado no máximo, lá, no botãozinho, você vai estar mais perto de andar reto na palavra. Que é o que você vai ouvir falar muito das pessoas falarem assim, da santidade. É você estar caminhando na palavra, de fazer o certo, de cumprir os princípios que Ele nos deu. E aí eu afirmo para você, porque é o que está acontecendo comigo. A sua vida vai ser mais leve quando você fizer isso. Seu propósito vai ser revelado para você. E as portas certas aparecerão e começarão a se abrir para você. Mas você tem que andar nos caminhos dele. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você andar nos caminhos do Senhor, a sua vida vai ser mais leve. Seu propósito vai ser revelado para você. E as portas certas vão começar a se abrir para você sem que você tenha que forçá-las. Amém. E a diferença é nítida quando a gente quer ver. Quer ver? Você já ouviu aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer enxergar? Já ouviu? Então, vamos ver na palavra. Olha só o que fala em Provérbios capítulo 28, versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha só. E aí vai, Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, presta bem atenção, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Aleluia! Pegou aí? Olha o que esse versículo nos ensina. A recompensa é a riqueza, a honra e a vida. Vou declarar na sua vida agora. Recebe aí em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida que se você tiver temor do Senhor e humildade no coração, você receberá riquezas financeiras, riqueza de amor, riqueza de saúde, riqueza de paz, riqueza de relacionamento, e que nunca mais você vai ter escassez na sua casa, e que você vai viver o melhor, assim na terra como no céu. Aleluia! Recebe essa palavra, eu declaro isso na sua vida e na minha vida. Você recebeu essa palavra? Escreve aí no comentário, recebo. Quero ver se você recebeu mesmo. Aleluia. O coração está pegando fogo aqui, não sei o seu. Estou sentindo a presença aqui muito forte. Deus nos abençoe. Em Salmos, capítulo 34, versículos 8 e 9. Olha só que forte. Provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Aleluia. Olha o que a palavra fala. Pois nada falta aos que temem. Gente, nada falta. É qualquer coisa. Não é uma coisa ou outra. Não falta nada para quem teme ao Senhor, para quem anda nos caminhos do Senhor. Amém? Olha, em Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Amém. Glória a Deus. Você já ouviu frase sobre, tipo assim, quem é bandido morre cedo? Já ouviu isso? Então, será por quê? Né?
Algumas pessoas famosas que vivem a vida dos sonhos. Ah, glória! Mas que não dura muito tempo, elas tiram suas vidas, vivem vidas vazias. Olha o que a palavra nos fala, eu vou repetir. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio, o que é o ímpio? É aquela pessoa que não anda no caminho do Senhor, que não tem temor. Mas a vida do ímpio é abreviada. Forte, né? Vivendo uma vida de temor ao Senhor, você vai estar seguindo a sua palavra, você vai estar honrando o Senhor. E com certeza Ele vai te honrar no tempo certo, no tempo dele. Sabe por quê? Porque depende mais de você do que dele. Do quanto que você está preparada para receber o que ele te dá. O que ele tem que te dar já está liberado. Mas será que você está pronto? Será que você está pronta? Será que eu estou pronto para receber o que ele já me prometeu? Muitas vezes não. E aí o que ele faz quando nós não estamos prontos? Ele nos prepara. É o tal do processo, do deserto que tanto falo. Mas isso é para nos melhorar, fazer com que nós sejamos pessoas melhores, servos melhores, filhos melhores dele. E começarmos a ficar prontos para exercer o propósito que ele colocou na nossa vida aqui na Terra. Mas Ricardo, vamos lá. Ricardo, você pode perguntar assim, Ricardo, na prática, como faço para ter o temor do Senhor na minha vida? Toma uma água aqui. Como é que eu faço no dia a dia? É respeitando Ele, honrando Ele. É cuidando bem de você. Você cuidando bem de você, da sua saúde mental, da sua saúde física, você está honrando o que Ele te deu. Você está aqui por causa dele. Então, quando você não se ama, você não cuida de você, você não está respeitando ele. Você não está honrando a ele. Quando você cuida da sua família, do seu marido, dos seus filhos, você está honrando a Deus. Porque filhos são herança do Senhor. Quando você está casada, você é uma só, junto com seu marido, com sua esposa. Então, é uma bênção que ele te dá. E às vezes a gente não entende isso. A gente acha que nós vamos honrar o Senhor, é só ir na igreja, dar glória a Deus, aleluia, ajoelhar. Não é isso só. Também, agora, no dia a dia, é você honrar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, tratar bem dos seus filhos, tratar bem da sua esposa, do seu marido, tratar bem das suas finanças, tratar bem do seu trabalho, fazer o melhor no seu trabalho, parar de ficar reclamando. Tem muita gente que tá doida procurando emprego, a pessoa entra no emprego, uma semana depois já está reclamando, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Dá glória a Deus, agradece. Você fazendo isso, você não está honrando a Deus. Lembrando, Ele está sempre o quê? Presente, Ele sabe de tudo e tudo é dele. Eu espero que essa palavra, ela possa, a gente já está dando horário aqui para não alongar muito, essa palavra ela possa ter te ensinado, te confrontado, te incomodado, te direcionado ou redirecionado. Que possa ter feito você lembrar de algumas situações que você sabia que tinha feito alguma coisa de errado. Sabe aquele aperto no peito? Quando a gente fala, nossa, fiz aquele negócio errado. Mas depois aos olhos do mundo que você não tinha, aos olhos do mundo você achou que não tinha nada de errado. Mas lembre-se, Ele está vendo. Aleluia. Ame ao Senhor com toda a sua força, toda a sua sabedoria. Viva uma vida correta. Faça isso e as coisas começarão a mudar e a dar certo para você. Lembre-se, a vontade de Deus para conosco é sempre boa, perfeita e agradável. E nunca vai querer te causar mal. Jeremias 29:11. Já falei isso diversas vezes, tanto lá na rádio quanto no grupo do WhatsApp. É uma palavra que quando eu aprendi, agarrei ela, não solto de jeito nenhum. Os planos dele é de nos fazer prosperar em todas as áreas. É de um futuro para nós e que não vai nos causar dano. Não acredita, creia. E você que ouviu essa palavra, seu coração está pesado, você está se sentindo culpado ou culpada,
pela maneira como você vivia. Tá sentindo aquele peso no peito? Você está sentindo aquela culpa agora que você errou perante Ele? Vou dar uma boa notícia para você. Sabe como é que você se livra disso? Pede perdão para Ele. Se arrepende do que você estava fazendo. Conversa com Ele. Orar. Conversa com Ele. Peça perdão. Se arrependa de verdade das coisas erradas que você estava fazendo. Que Ele vai te perdoar. Não fica na dúvida. Não, Ricardo, será que Ele vai me perdoar? Fiz tanta coisa ruim. Vai te perdoar. Deus não quer saber o que você fez. Deus quer saber como que você tá para você fazer o que Ele quer para sua vida. Aleluia! Ele tem um propósito bom para sua vida. Acredita nisso. O passado fica para trás. Qual que é a linha de corte? Qual que é a porta que você vai abrir? Pedir perdão e se arrepender. Quando você pede perdão e se arrepende, aquilo tudo de ruim, ficou para trás. Agora você vai olhar só para frente. Vai viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Ainda dá tempo. Não deixa para depois. Pede perdão, se arrepende. Ele está só aguardando você falar com Ele. Só isso. E eu queria falar com você. Quem entendeu essa palavra, você que está pegando essa palavra, e você que ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e suficiente Salvador, e você quer fazer agora, essa palavra tocou seu coração e você viu que você precisa mudar. Você entendeu o que é temor ao Senhor e você quer viver debaixo dos caminhos dele. Você não quer ser mais a pessoa que você era, não quer fazer mais nada de errado que você fazia. Se você quer, coloca aí no comentário: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não deixa para depois. Coloca aí. Não fica com vergonha. Quem andou nos caminhos, e você também, e já tinha entregue a sua vida a Jesus, mas você se perdeu por algum motivo, e você quer voltar a andar nos caminhos do Senhor, coloque aí, no comentário: eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Coloca aí: eu quero. Eu quero. É a melhor decisão que a gente toma da nossa vida. É quando a gente se entrega e quando a gente quer de verdade. E você que já tinha se entregue e tinha se rendido a Jesus, principalmente você que está nos ouvindo e está nos vendo, e lá no programa da rádio você entregou sua vida a Jesus, aí você entrou aqui no grupo do WhatsApp do nosso encontro, eu preciso que você entenda uma coisa e que você declare uma oração em alto bom som. Vou te explicar o porquê. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra nos traz: se você confessar com a sua boca, tem que falar, que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia. Entendeu? A palavra fala que nós temos que falar, declarar. E tem outras passagens também que a gente tem que fazer isso publicamente. Uma maneira de você fazer publicamente é você escrever que eu quero. É fazer o que você fez lá. Você mandou o WhatsApp e falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. Então declare aí na sua casa. Se você já se entregou, já está andando nos caminhos, mas você nunca declarou, então você vai fazer agora junto comigo. É extremamente importante para você cumprir o que está escrito na palavra. Amém? Então eu vou fazer a oração, você vai fazendo, falando alto aonde você estiver agora. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Declara: por isso eu te peço perdão e me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu me transforme na pessoa que
tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz um participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas para aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu que estava afastado, quero renovar a sua presença em mim, hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você não tinha feito, você declarou agora, você está cumprindo o que está escrito na palavra. Isso faz com que a gente busque a salvação eterna. Nós vamos conversar muito sobre isso ao longo do grupo, ao longo das ministrações na rádio. E se Deus colocar no meu coração, e se você achar que você gostou, a gente continuar fazendo também essas ministrações aqui no YouTube, tá? Para a gente estar mais próximo, criar mais um momento além da rádio ao vivo. Tem muita coisa para você aprender e eu também. Nós vamos aprender juntos, caminhar juntos. Quanto mais a gente caminhar junto, mais próximo dele a gente vai estar. Amém? Espero que essa palavra possa ter tocado seu coração, possa ter ajudado e direcionado você. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Você faz a oração junto comigo? Então vamos lá. Senhor Pai, obrigado, Pai. Obrigado por ter derramado em mim, Pai, em cada pessoa que está aqui agora, Pai. Obrigado pelo seu direcionamento, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua graça em cada vida que está aqui hoje, Pai. E, Pai, eu peço a tua bênção, Pai, e a tua proteção e direcionamento para as pessoas também que estão no grupo, mas elas não puderam estar aqui nesse sábado, nesse momento no YouTube, Pai. Pai, coloca suas mãos sobre elas, Pai, que elas entendam o que é ter o temor a Ti, Pai, o respeito, Pai, saber que Tu está presente na nossa vida, Pai, para que elas possam andar nos Seus caminhos e viver o propósito que o Senhor quer para a gente, que é o melhor que a gente pode viver aqui na terra como no céu. Pai, eu Te agradeço por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade, Pai. E, Pai, tudo aqui é feito para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado por você estar participando do grupo. Se você está gostando, compartilha com mais pessoas. Faça você também o que você aprendeu. Não precisa só passar o link do grupo, só passar alguma coisa, alguma mensagem que o Ricardo fala. Não. Comece você a enviar mensagens para as pessoas, a fazer grupos. Vá multiplicando. Você tem que ter amor ao Senhor, a Deus. Eu sou só um mensageiro. A mensagem não é minha, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você estar conosco no grupo. E obrigado pela sua audiência na rádio também. Que Deus te abençoe. E segunda-feira a gente volta a se encontrar. Amém? Tchau, fique com Deus.